Olá meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma boa palavra para a sua vida e para o seu ministério. Vamos direto ao assunto. Êxodo 15, 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. Vamos a alguns aprendizados sobre esse texto. Em primeiro lugar, dias de amargura revela qual é o nosso verdadeiro caráter. Os israelitas estavam cansados, suas gargantas estavam secas, os seus pés estavam quentes de andar naquela areia quente do deserto. Os seus filhos, que eram os mais frágeis, os mais vulneráveis, estavam chorando de sede, seus animais estavam berrando. Dias atrás, eles estavam cantando, eles estavam alegres, eles estavam dançando, todos eufóricos, por terem visto a abertura do Mar Vermelho. Miriam dançou, contagiou outras mulheres, essas mulheres dançaram, contagiou todo o Israel dançou de alegria. Depois desse fato, eles continuaram a sua caminhada no deserto. E passados alguns dias, as águas dos odres se secaram. E então começou a brotar o desânimo, começou a brotar o descontentamento. Eles começaram a ficar abatidos. E de repente eles veem as águas de Mara. Todos vão correndo para beber água. Estavam desesperados, estavam com muita sede. Só que ao provar as águas de Mara, o que aconteceu? Elas eram amargas. Você já fez isso que eu vou dizer aqui, algo muito engraçado? Isso aí, a minha mãe dizia que era uma ruindade, mas eu brincava muito com os meus sobrinhos. Pegava eles no colo, uns 3 meses, pegava algo bem amargo e dava para eles provar, só para ver a carinha deles. E eu ria bastante, minha mãe ficava brava comigo. É essa situação que viveu Israel. Eles foram sedentos, desesperados. A hora que chegaram as águas de Mara, provaram, fizeram essa cara. E ali começou a brotar o descontentamento, aí veio a fúria, veio a raiva, veio a revolta, veio o desgosto, veio a frustração. E é nesse momento que se é revelado o nosso verdadeiro caráter, a nossa verdadeira motivação em servir ao Senhor. O que eles fizeram nesse momento? Será que eles buscaram ao Senhor? Será que eles, naquele momento, clamaram ao Senhor? Será que eles disseram a Moisés, o líder: Moisés, você é o nosso líder, você tem nos instruído, nós estamos alegres por estarmos na presença de Deus. O momento aqui é difícil, mas vamos orar, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos buscar ao Senhor em oração e Deus vai dar uma alternativa, Deus vai dar uma saída, Deus tem a solução para esse problema. Vamos louvar nesse momento. O Senhor habita no meio dos louvores. Será que foi esse o comportamento deles? Não. O comportamento deles não foi o mesmo quando Deus abriu o Mar Vermelho, todos alegres, passaram glorificando, admirando o poder do Senhor. Eles passaram ali dando glória, ficaram ali impactados com aquele milagre, ficaram alegres, felizes, satisfeitos. Então a reação deles agora aqui no momento da crise não é o mesmo. E servir a Deus, muitas das vezes, implica nós termos uma maturidade para entender que algumas vezes Ele vai nos provar. Por isso que eu sempre prego Filipenses 4:12. Sei estar abatido, sei também estar em abundância. De toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidades. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. O cristão tem que estar instruído a tudo. Mas aqui nesse momento, o Senhor, quando prova a Israel, eles revelam o seu verdadeiro caráter. Eles apontam a Moisés
e começam então a xingar a Moisés. Eles arrumam uma pessoa culpada, porque a maioria das vezes é assim, eu estou com um problema grave, eu estou no vale, eu estou passando um deserto, eu estou num processo amargo, eu quero arrumar alguém para colocar a culpa. A culpa é do pastor, a culpa é da pastora, a culpa é do presbítero, a culpa é da igreja que não me visita, a culpa é dos irmãos, a culpa é das irmãs, é do círculo de oração, a culpa é do bispo. Então eu quero arrumar um culpado para o meu problema. E aqui o caráter de Israel é revelado, porque Deus estava os provando. Era o início do deserto. Seria necessário 40 anos para o Senhor os aperfeiçoar, e ainda assim só uma nova geração entraria no deserto. Eles seriam reprovados no deserto. E aqui está a primeira prova do deserto, e o caráter deles rapidamente é revelado. No momento de amargura, de frustração, eles arrumaram um culpado. Moisés, foi você que teve essa ideia de vir para o deserto? Agora nós estamos aqui sem água, vamos morrer de sede. Você não é o líder, você não instrui, você não dá a direção, porque o líder é aquele que vai à frente e conhece o caminho. Olha o caminho que você nos trouxe, Moisés. Aqui está o caráter do povo de Israel. Eu quero dizer para você que as suas vestes nunca envelheceram no deserto, seus sapatos nunca envelheceram, mas eles tinham uma espiritualidade velha. E existe o crente velho e o velho crente. Quem é o crente velho? O crente velho é comparado a esses israelitas aqui do passado. O crente velho é aquele fariseu que já sabe tudo, entende tudo, passou por tudo, compreende tudo e tem noção de tudo. Vê o pecado do outro, vê a queda do outro, avalia a espiritualidade do outro, avalia o conhecimento do outro, e ele tem tudo sob o seu controle. Esse é o crente velho, é o fariseu e a fariseia. E o velho crente é o maduro, é o experiente, aquele que teve um encontro com Deus, aquele que cresceu, amadureceu e tem domínio próprio, tem fruto do Espírito. Ele tem equilíbrio. Dá para você compreender? Então eles tinham uma espiritualidade velha no meio do deserto. Ninguém tem culpa daquilo que está acontecendo com nossas vidas. O pastor não tem, a pastora, o presbítero, o evangelista, o diácono, na igreja não tem, ninguém tem culpa dos processos amargos, das provas amargas, dos desertos amargos, dos vales amargos que o Senhor tem aplicado em nossas vidas. Você pode perceber, está escrito lá em Êxodo 13, 21, que de dia ia uma nuvem guiando os israelitas, e de noite ia uma coluna de fogo. Quando eles chegam a Mara, o Senhor está na direção da vida deles. Era o Senhor que estava os guiando. Foi o Senhor que os levou a provar das águas de Mara. Então quer dizer que na hora que o mar se abre, glória a Deus, aleluia, que Deus magnífico, que Deus provedor, que Deus misterioso, não há um Deus maior do que esse Deus. Só que no momento de amargura, eu já procuro um culpado, já me revolto, vou murmurar, vou reclamar, vou ficar revoltado com a situação, vou dizer que Deus não existe, Deus não está no controle, Deus não está guiando. É como está relatado em Hebreus 12, versículo 15, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela contamine a muitos. A amargura nasceu e foi contaminando a todos, mas a amargura não contaminou Moisés, um verdadeiro líder. Vamos aqui para número 2. Dias de amargura nos trazem experiências. Preste muita atenção que antes de tomar água doce tiveram que experimentar água amarga. Eles provaram, para saber que estava amarga, eles provaram e fizeram aquela carinha de desgosto, que nem o bebezinho que eu contei a história. Antes de chegar as 12 fontes de Elim, tiveram que passar por Mara. Antes do refrigério tiveram angústia, antes de paz tiveram guerra. Antes de bonança tiveram racionamento. Quero dizer para você que através dessa experiência eles puderam dizer para os seus filhos, ainda que um pouco revoltados, ainda que um pouco abatidos: vocês estão vendo o livramento que o Senhor nos deu? Vocês estão vendo o poder do nosso Deus? Vocês estão vendo a glória que foi manifestada em nosso meio?
mesmo que no momento de amargura, provaram água doce. Então, naquele momento ali de tristeza, eles tiveram como relatar para os seus filhos a grandeza de Deus. Quem sabe quando passaram o mar vermelho, passaram glorificando, dando glória, mas nem instruíram os seus filhos. Viu como o Senhor é bom? Viu as maravilhas de Deus? Viu o poder de Deus? Mas agora na hora da amargura, tiveram uma experiência, aí eles mostraram, aí eles se revelaram a seus filhos e endereçaram a Ele, ao Senhor. Olha o poder de Deus aqui nesse lugar. E o vale, às vezes, ele exige que nós venhamos agir. Os dias de amargura, às vezes, nos impulsionam a agir. Lembra de Salmos 84:6? E passando pelo vale de Baca, fez dele um manancial. As águas enchem os tanques, vão indo de força em força. Você percebeu que a Bíblia relata que o salmista teve uma atitude, fez dele, ou seja, ele se posicionou, ele agiu, ele fez algo. Ele produziu, ele foi frutífero no vale. Ele não ficou encolhido no vale, parado no vale, reclamando no vale, murmurando no vale. Ele fez algo. Então, qual que é a forma certa de nós agirmos? A forma certa de nós agirmos seria não como Israel. Como Israel agiu? Murmurando, reclamando e colocando a culpa em Moisés. Qual a forma certa de agir? Glorificando, exaltando, louvando ao Senhor nesse momento e orando. Eles tinham que orar, como eu já disse um pouco atrás. Senhor, o Senhor abriu o mar vermelho. Isso aqui não é um problema grande para o Senhor. Olha a proeza que foi feita no passado. O Senhor abriu um mar inteiro. Isso aqui é um problema pequeno. Nós estamos de joelho, nós estamos clamando. Faz a obra, Senhor. Nos livra, nos dá vitória. Senhor, nós precisamos beber água. E o Senhor proveria naquele lugar. Agora, qual a sua reação em meio aos dias amargos? Fé ou fúria? Porque, como eu disse, aí o nosso caráter é revelado. Porque o problema veio, a angústia veio. Pode ser um processo muito amargo mesmo. A provação aconteceu. O dia mau se instalou, o vento veio, a tempestade veio. Dependendo do problema, a gente se revolta. A gente fica nervoso, irritado. E na hora da fúria, o seu caráter é revelado. O meu caráter é revelado. Eu estou sendo provado e testado a todo momento. Estamos aqui sendo testados na terra. E qual a sua reação em meio aos dias de amargura, ao dia mau? Fé ou fúria? O povo de Israel teve fúria, amargurou, procurou um culpado e começou então a atacar a Moisés. A nossa reação tem que ser de fé, longanimidade, paciência, frutos do Espírito, esperar e aguardar o agir de Deus, agindo também, orando. Aqui eu escrevi um detalhe muito importante. Sabe qual que deveria ser a atitude dos israelitas nesse momento? A atitude do nosso maior modelo, nosso mestre, Jesus. Se nós formos em João 18:10, Pedro não compreende que era chegada a hora do Senhor entregar sua vida e cumprir o seu propósito e tenta impedir os guardas de o prender. Ele lança sua espada e corta a orelha de Malco. Jesus olha para ele e disse: Pedro, guarda a tua espada, porque qualquer que luta pela espada morrerá. Não beberia eu o cálice que o Pai me deu? O cálice era amargo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu não posso rejeitar o processo, porque se eu rejeitar o processo, eu não vivo o propósito. Deu para compreender? Eles estavam rejeitando o processo. Como viveriam o propósito? E, como eu disse, eles nunca conheceram o propósito, porque sempre rejeitaram os processos. Então Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu estou instruído a passar por isso, Pedro. Eu estou capacitado, eu sou idôneo, eu tenho experiência. Eu sou vivido, eu passei pelo deserto, o deserto me ensinou. Fique em paz, eu estou indo com alegria. Eu estou indo com alegria viver os momentos finais desse propósito. É amargo, eu vou morrer na cruz, vou sofrer, mas eu estou preparado, Pedro, para viver o processo, para depois também viver em triunfo o propósito. Vou ressuscitar, vou salvar o mundo. Viva o processo para viver também
o propósito. E último, rapidinho, terceiro, dias de amargura vêm para aprendermos mais de Deus. Está escrito lá, eles deu estatutos e uma ordenança. Mesmo eles estando amargos, tristes, abatidos, revoltados com a situação, o Senhor fez brotar água doce, ali eles beberam, e ali o Senhor deu para eles estatutos e ordenanças, ou seja, ministrou a eles ensinamentos, mandamentos, e eles tiveram que ouvir. Mesmo meio amargurados, mesmo meio revoltados, né? Depois que bebeu água doce, porque Moisés jogou um leite na água e a água foi transformada em doce, aí veio a ordenança, veio o mandamento, eles tiveram que ouvir. Conclusão, vivemos em uma terra de paz, vivemos em um país laico, somos livres para pregar, para louvar, evangelizar, ter comunhão com qualquer igreja, com qualquer ministério. Somos livres para pregar a palavra e profetizar. A maioria dos crentes, ou uma boa parte dos crentes, não fazem isso. Aí tem que vir dias de amargura, tem que vir processos amargos, para as pessoas se conscientizarem que temos que pregar o evangelho. Aí começa a pregar, aí começa a profetizar, aí começa então a evangelizar. Mas só depois que veio o dia mau, só depois que vem a amargura, só depois que vem o tratamento de Deus, só depois que Deus aperta. Então que nós não venhamos esperar a amargura chegar para aprender mais de Deus, para entender mais de Deus e para falar mais de Deus. Oséias 4,6 está relatado, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 8,12, ensinei para eles as maravilhas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. João 5,39, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Fique com essa mensagem no seu coração.